20 de junho de 2024, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, hoje vos acolho com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, louvado seja Deus. Uma alegria nos encontrarmos toda manhã, e nesta quinta-feira nós vamos meditar a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos do 1 ao 15. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantaste um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor, tu que precipitaste reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres, tu que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe, tu ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também com certeza viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito do livro do Eclesiástico, a liturgia de hoje nos traz. O profeta, essa personagem, Eliseu, foi para Elias como que um filho primogênito, ao qual cabem 2 partes da herança, como nós ouvimos no texto de hoje. Uma dupla porção do espírito de Elias permaneceu em Eliseu. Nós já meditávamos isso ontem, meus queridos, quando do desaparecimento de Elias, Eliseu recebeu uma larga efusão do seu espírito profético, né? Como o seu mestre, ele soube impor-se aos príncipes. Porém, o aspecto mais significativo de Eliseu foi ser o maior taumaturgo do Antigo Testamento. Até na sepultura, nós ouvimos a palavra de hoje, até na sepultura Eliseu operou um prodígio, ressuscitando um morto posto em contato com seus ossos. Padre, aonde que a gente acha essa passagem? Como que morto ele pôde realizar um prodígio? Aliás, os nossos irmãos protestantes devem tremer quando leem esses textos, né? E tem na Bíblia protestante. Ora, você pode conferir no 2º livro dos Reis, no capítulo 13, versículo 21, né?
tocando os ossos de Eliseu, um morto foi ressuscitado. Segundo Reis 13, 21 e seguintes. Então, meus queridos, ontem nós acompanhamos aquele relato do segundo livro dos Reis, em que Elias é arrebatado. E Eliseu, ele persiste, ele quer ficar com Elias até o momento em que ele vai ser arrebatado. E ele pede para Elias, né? Elias, eu quero que você me dê os seus dons. Eu quero que você me dê uma porção do seu espírito. E Elias diz, se você conseguir ver eu sendo arrebatado, você vai receber. Se você não vir, né? Se você não vir, você não vai receber. E o que acontece? Eliseu, ele acaba vendo o arrebatamento de Elias e ele recebe uma dupla porção do espírito de Elias. O que quer dizer isso? Os dons, os carismas, as virtudes, né? Os bens sobrenaturais, assim dizendo. E hoje a liturgia, para dar uma continuidade nesse enredo, a liturgia nos coloca esse texto do Eclesiástico que vai enaltecer o profeta Elias, né? O profeta Elias surgiu como um fogo. Olha que bonito. Sua palavra queimava como uma tocha. Então, o texto do Eclesiástico está exaltando e dizendo que Elias foi um dos maiores profetas bíblicos, porque o que ele dizia, né, as suas palavras entravam no coração, nas entranhas, perscrutava, esquadrinhava o íntimo das pessoas, como um fogo, como se fosse uma flecha de fogo que entrasse. Olha que palavra forte, como que esse homem tinha uma palavra assertiva, uma palavra determinante na vida dos seus ouvintes, das pessoas a quem ele profetizava, né? Ora, depois o texto vai dizer, Elias fez vir a fome sobre eles, né? Pela palavra do Senhor fechou o céu, de lá fez cair fogo 3 vezes. Então, Elias foi um homem assertivo em palavras, poderoso no falar. O texto de hoje está exaltando muito o ato de falar, o poder do falar, o poder de determinar, o poder de criar com as suas próprias palavras, as suas próprias intenções. A palavra Deus criou falando, e esse profeta poderoso também ele age assertivamente falando. Olha o poder do falar. E aí o texto vai começar a exaltar o profeta Elias. Ó Elias, como tu te tornaste glorioso por teus prodígios. Né? Quem poderia se comparar a Elias? E aí o texto vai dizer tudo o que ele fez. Tu levantaste um homem da morte, tu levantaste um homem dos abismos pela palavra, tu precipitastes reis em ruínas. E vai dizendo um monte de feitos que Elias fez. E chegando no final do texto, né, ele vai dizer assim, felizes são os que te viram, Elias, os que tiveram a tua amizade. Minha gente, aqui é um ponto primeiro para a nossa reflexão de hoje. Olha que já se delongou 8 minutos a nossa reflexão. Agora o primeiro ponto, esse versículo 11, felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós já falávamos isso ontem. Nós precisamos agora, nesse momento, olhar para nós. Primeira coisa, as pessoas com as quais nós convivemos, elas são felizes por terem a nossa presença em suas vidas? Você que está me escutando, eu que estou falando, nós todos, nós acrescentamos algo na vida das pessoas com quem convivemos? Porque, minha gente, Deus não, eu sempre falo e vou repetir essa frase, Deus não fez ninguém para viver à toa. Quando Deus cria um ser humano, Ele entrega para aquele ser humano certas responsabilidades que nós chamamos de vocação ou de missão, tanto faz. E aquela pessoa é designada por Deus a cumprir uma determinada missão. Com o passar dos anos, a sua existência, ela nunca vai ser vã. Você que está escutando, você foi chamado por Deus para ser
instrumento de edificação na vida de alguém. E você tem exercido esse papel? Eu tenho refletido um pouquinho isso, né? Porque nos nossos relacionamentos não é fácil a gente viver a missão que Deus nos entrega, né? Porque às vezes a gente é precipitado no ato de falar, estou falando de mim primeiramente, muito impetuoso no ato de falar e não consegue resolver os problemas, em vez de resolver causa mais problemas. Às vezes a gente, em vez de edificar uma pessoa, a gente afunda mais a pessoa, porque a gente não ajuda, ainda critica, ainda fofoca, ainda é maledicente, enfim. Nós temos feito a diferença. Olha, minha gente, o texto de hoje está dizendo que Elias, ele fez toda a diferença. Ele cumpriu a missão que Deus entregou para ele. E nós? Esse versículo 11, ele é muito forte para mim. Felizes os que te viram. Olha, só de ver Elias, as pessoas que tiveram o privilégio de vê-lo, elas foram felizes. A presença daquele homem cheio de santidade enobreceu, edificou a vida das pessoas pelo simples fato delas olharem. Felizes os que adormeceram na tua amizade. Meus queridos, nós existimos para fazer a diferença na vida dos outros. Nós não existimos para arruinar, para prejudicar, para afundar, para degradar a vida alheia, a vida do próximo. Se Deus te colocou num lugar, faça a diferença, mas faça a diferença pelo bem. Elias foi um homem cheio de santidade, um homem assertivo, um homem que no falar ele proferia a vontade de Deus, a palavra de Deus. Façamos a diferença onde nós convivemos. Façamos a diferença, né? Teve uma psicóloga do seminário que, dentre tantas coisas, isso marcou bastante o que ela falava, né? Deus não os chama, ela dizia aos seminaristas, né? Para ser padres. Deus o chama para ser o padre, que é muito diferente. Para você ir lá e fazer a diferença. Não que você deve buscar ser melhor do que os outros, não é isso. Mas que você deve ser o seu melhor, a sua melhor versão. E sabe, minha gente, às vezes a gente não é. Quantas coisas na nossa vida a gente vai fazendo, arrastando, fazendo mal feito, né? Vai fazendo mal feito as coisas de igreja, sobretudo, às vezes a gente vê, põe de qualquer jeito, lá tá bom, não sei o que. Não, a gente tem que dar o nosso melhor, o Deus merece o melhor. Eu sempre digo na paróquia, quando eu cheguei, eu disse essa frase que eu aprendi do padre João Estevão, um padre com quem eu trabalhei, para Deus o melhor, né? Ou seja, eu tenho que me esforçar para dar o melhor, porque ainda o meu melhor é pouco para Deus. Eu sempre digo, né? Minha paróquia está aberta para qualquer pessoa que queira congregar a comunidade. Mesmo que viva de maneira irregular, mesmo que tenha situações que precisam ser resolvidas, ninguém é perfeito, a igreja está aberta para todos. Mas uma coisa é certa, você se dispôs a algum serviço na igreja, independente da sua condição, da sua situação, dos seus méritos, independente, vai lá e faça o seu melhor, ou senão não assuma compromisso. Melhor que não pegue para fazer, se não for fazer bem feito. Só que a gente faz tanta coisa mal feita, minha gente. Não é só a igreja. No nosso trabalho, né? Quantas vezes no cansaço a gente vai, como diz o ditado, né? Vai colocando a sujeira embaixo do tapete só para ficar limpo onde o padre passa. E as coisas, a vida, a gente vai fazendo isso em várias dimensões da nossa vida. E não pode, né? A nossa vida familiar, já não convivem mais, não saem mais juntos, não se conversam e vão tocando, mas vão tocando a vida, vão tocando. Não tá legal, para todo mundo, reflete, recomeça. Tem que caminhar certo e caminhar bem. Tem que caminhar bem. Tem que caminhar bem, né? Eu na minha paróquia, estou tendo novena na minha paróquia, né? Vocês que me escutam, alguns são paroquianos, outros não.
né? E na segunda-feira eu disse, porque segunda-feira tinha pouca gente na igreja, apesar que é dia de semana. Só que a gente vai olhar a totalidade da paróquia, minha paróquia tem 10 comunidades com a matriz, né? Mesmo que se fosse só a matriz, o padroeiro só da igreja matriz, tudo bem, né? Mas é o padroeiro da totalidade da paróquia, o padroeiro paroquial, né? E eu disse para as pessoas, eu falei, olha minha gente, a festa principal da nossa igreja é a Páscoa. A Semana Santa é a semana mais importante liturgicamente da vida e espiritualmente para nós. Depois da Semana Santa, o Natal e a sua oitava. É o que tem de mais importante para o segundo, né? E depois disso, é a festa de um padroeiro. A festa de um padroeiro, em terceira instância, depois do mistério da Páscoa, junto do Pentecostes, é evidente, depois do mistério do Natal, a festa de um padroeiro é o que a gente tem mais importante. E todo mundo está vivendo, eu dizia ao povo aqui na minha paróquia, todo mundo está vivendo a espiritualidade dessa novena do padroeiro, né? Não adianta servir na quermesse, não adianta encher-se de júbilo no serviço da festa social, e o que nós temos de mais importante, que é a penitência, que é a vida espiritual, que é contemplar o mistério da vida do padroeiro, que é a Santa Missa, a gente não participar, você está fazendo errado, você não está fazendo correto, você não está dando o seu melhor, você está sendo morno, você está sendo médio na fé, vamos dizer. E não adianta, minha gente, o sim é sim, o não é não. A história, o fato é esse e é assim que deve ser falado, não tem jeito. Não tem jeito. Então, para a gente refletir um pouquinho esse testemunho de Elias, tudo que Deus mandou ele fazer, ele foi lá e fez, minha gente. Né? Elias estava pedindo a morte, Deus mandou, levanta, come, levanta e anda. Que morte, que não é hora de você morrer. Elias obedeceu a Deus, né? Elias enfrentou 450 profetas de deuses falsos, podia ser linchado naquele momento. Elias enfrentou Jezabel, a rainha má. Elias enfrentou perseguições, ele não desistiu, ele obedeceu a Deus, ele foi até o último. Por isso que ele mereceu ser arrebatado à presença de Deus. E aqui, depois o texto vai mostrar o quê? Né? Que Eliseu ficou repleto dos dons de Elias, como foi dito no texto de ontem. E que ninguém superou o poder que Eliseu recebeu. Ninguém superou Eliseu em poder, porque ele recebeu de Elias. Olha, minha gente, presta bem atenção. O testemunho que eu dou hoje, no amanhã, vai ser instrumento de salvação para muitas vidas. Você que é pai, que é mãe, por exemplo, a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua mornidão, o seu relaxo espiritual hoje pode ser instrumento de condenação para o seu filho que está na sua casa com você. É melhor começar a arregaçar as mangas, depois não reclama. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Um testemunho de penitência, um testemunho de bravura espiritual, um testemunho de persistência espiritual, um testemunho de retidão. Nós precisamos vestir a camisa daquilo que Deus nos pede, minha gente. Elias fez isso, Eliseu herdou dele. E não teve ninguém que vencesse Eliseu, diz o texto do Eclesiástico que nós ouvimos hoje. Você quer que a sua descendência, que aqueles que você ama, estejam fortes? Então você precisa começar a dar passos. Você precisa começar a dar passos, para os que vêm depois de você possam receber em herança os frutos do seu esforço. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, como também para mim. Qual esforço espiritual nós temos feito? Nós temos dado a vida por Jesus para a santificação dos nossos
das nossas famílias, da nossa prole, dos nossos filhos? Ou a vida vai sendo levada assim, de boa, não sei o quê, né? Ora, a palavra de hoje está dizendo o quê? Eliseu recebeu uma fortaleza que ninguém nunca o superou. Mas por quê? Porque Elias se esforçou e deu a vida antes dele. Se você quer que alguma coisa cresça depois de você e permaneça elevada, permaneça próspera, permaneça frutuosa, você precisa começar a arregaçar as mangas. Isso vale para todas as dimensões, viu, minha gente? Dimensão financeira, econômica. Você quer dar alguma coisa, deixar alguma coisa de melhor para seus filhos? Você tem que começar a trabalhar, você tem que começar a se esforçar mais, tem que começar a economizar, a investir, a construir, a conquistar as coisas mais. Senão seu filho não vai dar nada de você, somente problemas e dívidas. Vale para a vida financeira, vale para a vida espiritual, vale para a vida de santidade, vale para a vida de Deus. Enfim, que a palavra de hoje nos ajude a dar passos. Nós não podemos viver aquela vida espiritual morna, minha gente. Nós trazemos em nós já tantos pecados que nós precisamos ao longo da nossa vida ir superando, ir vencendo. E se nós não nos esforçarmos para as coisas de Deus, a gente não vai vencer, a gente não vai conseguir dar frutos. Então que Deus nos ajude e que essa palavra nos motive, nos ajude, seja um impelir de todos nós à frente. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.